Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Um prazer e um privilégio poder estar falando com vocês. Infelizmente, sobre um acontecimento triste, né? Triste para a democracia, triste para a América Latina, mas que tem sido recorrente aqui nas ruas de Buenos Aires, né? Uma forte repressão pelo aparelho policial, pelo aparato estatal, né? Do qual dirige a ministra da Segurança Nacional, Patrícia Bullrich, no governo de extrema-direita do Javier Milei, né? Vocês devem ter acompanhado aí no Brasil as imagens que deram volta ao mundo, né? Aposentados, idosos, uma senhora idosa que foi golpeada pela polícia, um jornalista, né, fotógrafo, que está gravemente ferido e internado nesse momento aqui na província de Buenos Aires. Enfim, uma noite triste para toda a população argentina, que vem sofrendo aí, além de um ajuste econômico, né, um ajuste brutal na realidade da população, na realidade econômica, na realidade financeira, também vem sofrendo aí uma repressão violenta no direito, o que é um direito constitucional aqui na Argentina, né, o direito ao protesto. Então, queria só agradecer aí vocês pela oportunidade do bate-papo e a disposição aí para contar um pouquinho do que foi que aconteceu na noite de ontem nas ruas de Buenos Aires. A gente mostrou mais cedo aqui no ICL Urgente também, Gabi, Chico, Paulo, a imagem do momento em que o fotógrafo, o Pablo Grillo, né, acho que o nome é esse, ele está agachado fazendo o trabalho dele ali próximo de uma das barricadas na rua em Buenos Aires, e a polícia atira diretamente contra a cabeça dele uma daquelas bombas que a gente já viu aqui no Brasil, que são bombas de gás lacrimogêneo, mas geralmente elas são lançadas para cima para espalhar o gás. Nesse caso foi diretamente, é um lançador, né? Foi diretamente na cabeça do fotógrafo. Ele está em estado grave, eu tinha lido agora há pouco no página 12, que ele continua na emergência, em estado grave, passou por uma cirurgia, conseguiram reduzir a pressão craniana, mas o estado é crítico desse profissional que estava fazendo o trabalho dele. Uma idosa também, uma aposentada, foi empurrada pela polícia, caiu, bateu a cabeça no chão, enfim. E tem os números de detidos também, Você tem, Gabi? 118 até o momento. 118 detidos. Mas eu queria aproveitar o Paulo para saber hoje, né? Porque ontem a gente teve essas cenas, depois as pessoas de madrugada, eu fui acompanhando até tarde, continuaram na rua, ficaram ali na Praça de Maio, foram até a porta da Casa Rosada. Hoje, como é que está o clima em Buenos Aires? Teve manifestação de rua, a imprensa está falando muito e a repercussão política também. Primeiro, a rua. Como é que está a rua hoje em Buenos Aires? Olha, a rua hoje, se a gente caminha pela cidade, ela está em alguma normalidade, né? Alguma normalidade do dia a dia. É importante dizer, Rodrigo, Chico e Gabriela, que a marcha de ontem, de quarta-feira, ela acontece desde o ano passado. Todas as quartas-feiras, os aposentados, os idosos e outras organizações de apoio também marcham frente ao Congresso em apoio aos aposentados, né? Por que isso? Lá em junho e agosto do ano passado, nós tivemos aí o veto do presidente Javier Milei ao aumento que o Congresso e o Senado aprovou, um aumento de 8,1% no salário, né, mínimo dos aposentados. O presidente vetou, né, dentro daquela lei de ajuste violento que ele vem implementando desde então, né, um ajuste brutal sobre as camadas mais pobres da população. Desde o veto, então, em agosto do ano passado, toda quarta-feira, os aposentados se reúnem em frente ao Congresso para protestar. Às vezes com mais repressão, às vezes com menos repressão. Então, é importante como que a gente chega na data de ontem, né, e como toma corpo esse protesto, ganha as ruas, né? Nós tivemos aí, entre os aposentados, entre os manifestantes, uma figura importante, que é o senhor Carlos. Ele tem 75 anos, o Carlos é um torcedor fanático do Chacarita, né, Esporte Clube, aqui da cidade de Buenos Aires, e ele foi uma das pessoas que há 2 semanas atrás sofreu com a repressão da polícia nessas tradicionais marchas de quarta-feira. Bom, ele ao conversar e convocar o pessoal, a torcida organizada do time de futebol dele, o pessoal resolveu acompanhá-lo. Bom, isso se tornou uma convocatória espontânea das torcidas
que decidiram apoiar os aposentados, dizendo, olha, toda quarta-feira eles estão na rua, ninguém está apoiando eles, a imprensa não está nem aí, o governo reprime, ou seja, era quase aí um protesto comum e corrente. Bom, as torcidas organizadas decidiram se somar, né, se juntar aí através dessa convocatória do Sr. Carlos. O Sr. Carlos, que tem 75 anos, recebe a aposentadoria mínima. A aposentadoria mínima aqui, Rodrigo, a gente está falando de em torno de 273 mil pesos, o que a gente equivale aí comparado com o câmbio de hoje para o real, seria equivalente a R$ 1.400, mais ou menos, né? Bom, a maioria dos aposentados recebe o valor mínimo. O presidente Javier Milei veta o ajuste. Lembrando que a gente está falando de um país, Chico, Gabriela, que hoje, ainda na data de hoje, nós temos mais de 100% de inflação anual, né? Então, ao mudar a regra de aposentadoria, onde os ajustes não mais correspondem à inflação, veta o aumento de 8,1%, restringe a questão de distribuição de medicamento e outros benefícios que os aposentados têm, o governo Milei joga essa camada mais vulnerável da população abaixo da linha da miséria. Essa é a situação que as pessoas estão vivendo. Então, ontem não se esperava, Rodrigo, uma grande manifestação. Esperava-se, sim, que os torcedores fossem para a rua, convocaram às 5 da tarde, ou seja, um pouco aí próximo do horário da saída de trabalho das pessoas, né? Mas não se esperava aí um grande protesto. Bom, o que também não se esperava era o nível de violência que a ministra Patrícia Bullrich e o presidente Javier Milei colocou sobre os aposentados.